Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área! O Cruzeiro venceu de novo e começa a reação do Cruzeiro cabuloso. O Galo respira após a vitória contra o Santos. E o América? O América tem um jogo fundamental essa semana, na próxima sexta-feira. Nós estamos gravando na quinta-feira, pode ser que você já esteja escutando na manhã de sexta. Um jogo fundamental contra o Atlético Goianiense. É o jogo para entrar e não sair mais do G4 e subir para a primeira divisão. Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista. Olá pessoal, sou Anderson Gonçalves, jornalista. E estamos começando o episódio 9 do Tropeirão Cast. Toca o sino, meu filho! E aí, meu amigo, como é que tá? Como é que foi a semana, beleza? Tá sendo uma semana tranquila, inclusive para os clubes, assim, né? Porque não teve jogo no meio da semana, então tanto o Atlético, Cruzeiro e a América tiveram uma semana cheia para treinar, colocar a vida em dia, recuperar os jogadores e principalmente assim, colocar o preparo físico em dia, né? Porque essa reta final de campeonato, eu acho que, se eu não estou enganado, só tem mais uma semana livre nos próximos meses, assim, até o fim da temporada. Eu tive uma semana difícil, mas não tão difícil como o Grêmio teve ontem, viu? Mas isso não é papo para agora, porque o Grêmio tomou-lhe uma sova, né, gente? Mas vamos falar de Cruzeiro, Atlético e América, porque aqui a gente fala de tropeirão, a gente fala de coisa mineira. Vamos começar por quem? Cruzeiro mesmo? Cruzeiro teve uma vitória boa, né, contra o Corinthians. Vamos tentar passar a pauta, mas depois a gente fala um pouco do jogo. Você gostou do jogo? Como é que é? Foi bom, o Cruzeiro jogou bem contra o Corinthians, teve uma postura defensiva e ofensiva muito boa, criou boas jogadas, demonstrou, apesar do mau momento, demonstrou a fragilidade do futebol do Corinthians, do Fábio Carille, que é uma coisa chata de ver. É um time pragmático, defensivo, sem criatividade. Se você encaixa uma marcação no Corinthians, o Fábio Carille não consegue pôr o time para avançar. O Cruzeiro soube aproveitar bem disso. Apesar do gol ter sido um gol polêmico, mas foi um gol legal e a vitória que valeu os 3 pontos que quase deixou o Cruzeiro fora do Z4 na rodada passada. Se não fosse a vitória do Ceará, né, sobre o Bahia na segunda-feira, mas pelo menos já reagiu, ganhou o mini campeonato paulista, né, que venceu São Paulo e Corinthians. Não, mas não quer saber, deu mole, né? O mais impressionante é ver Corinthians e São Paulo entre os 6 primeiros do campeonato. É patético, né? Porque o time do Corinthians é ridículo, é muito. Nossa, você vê o nível, como é que toca o nível do Campeonato Brasileiro. Baixíssimo. Mas é isso, nós vamos aprofundar a conversa sobre isso. Eu não gostei do jogo. Eu acho que o Cruzeiro jogou bem pro que tinha que fazer, que é quero os 3 pontos. Foi lá, tomou o gol, foi legal que teve esse processo da reação, né? A cabeça tá no lugar, é um teste bom, né? Opa, tomamos o gol. Como é que faz? Procura o primeiro, faz o segundo. O gol de pênalti, eu acho que o Fred não jogou bem, fez o gol, é bom para a cabeça dele. Opa, guardei um lá, no próximo eu vou guardar também, mas não gostei da postura do atacante do Cruzeiro durante o jogo. Achei o gol da discussão muito legal, muito bacana, e que suscita uma discussão mais aprofundada sobre os jogadores de futebol. É um jogador mentalmente mole, né? Assim, mole, frágil, desatento. E não tem que ficar esperando o juiz apitar, não tem que ficar olhando bandeirinha. Guarda o gol.
depois a gente conversa. O Ederson, né? Ederson, Ele titubeou. Você percebe que ele mesmo titubeou. Se o goleiro do Corinthians estivesse vibrando, tinha arrancado a bola do pé dele. Mas os dois estavam mole. Então, assim, o que estava um pouquinho mais esperto era o Ederson e ele fez o gol. Mas o resto todo para a jogada. Eu achei assim, curiosíssimo isso. Mas isso, Gilvan, isso é uma questão do jogador brasileiro que para por qualquer movimento do Bandeira. O árbitro, ele deu o segmento na jogada, ele não apitou, ele viu o Bandeira levantando lá o instrumento de trabalho dele, colocou, só que o árbitro não apitou, ele não colocou, ele não parou a jogada, ou seja, o jogador brasileiro está tão mal acostumado de qualquer movimento do Bandeira que acha que o árbitro vai seguir. Não, enquanto não houver o apito do árbitro, a coisa não vai. Então, assim, além de falta de atenção, é de uma falta de conhecimento da regra e uma estupidez mesmo, assim, bem tolo mesmo, assim. É o jogador brasileiro que ele é mal preparado, assim, mentalmente para algumas situações do jogo. Ele não entende a própria regra do jogo. O jogador de futebol, ele é mentalmente despreparado para a competição. Eu sou um grande fã de futebol americano. E aí os caras apitam 20 vezes pro cara soltar a bola. Já acabou a jogada, o cara tá lá, lutando, porque ele quer mais. E não deu em nada, o juiz já apitou, já fechou. Não, eu tô fazendo a minha parte, eu vou continuar correndo, eu vou continuar batendo, eu vou colocar o outro no chão. Se vai dar certo ou não, quem decide depois é o juiz. A minha parte, eu vou fazer. A parte do atacante é guardar o gol, a parte do goleiro é arrancar a bola. O zagueiro não para. Eu achei assim. É legal, eu achei bom para discutir. Isso é um baita case de boteco, sabe? Um tropeirão, uma cervejinha, um suco de laranja, cada um com a sua escolha. Mas eu achei bacana. Assim, acho que a gente precisa repensar isso. E isso tem a ver com o técnico. Quem coloca essa mente competitiva em jogador é técnico. Nós estamos com os técnicos fracos nesse país. Vamos lá. Então, ganhamos do Corinthians, 3 pontinhos, jogo que pode não ter me agradado, mas o importante é 3 pontos na caixa, 6 dos últimos 6 pontos. Com o Abel agora começou. Fortaleza, né? Não, com o Abel começou perdendo, empatou, venceu. E chegamos agora pro fight, que é vamos enfrentar a galera dos 6 pontos, né? É 3 para cima e o cara deixou de ganhar 3. Vamos jogar contra o Fortaleza. Vai ter batalha Sene no jogo de sábado? Esse sábado vai ter sim, Gilvan. Assim, apesar dos discursos apaziguadores assim, você vai ver que a entrevista dos jogadores tem um sarcasmo, tem uma ironia, principalmente assim por parte de Robinho e Thiago Neves. Eles falaram, o Thiago Neves falou assim, não vou dar abraço no Ceni, que não sei o quê. Ou seja, meio que agindo com frieza mesmo, assim, apesar dele ter voltado a fazer algumas boas atuações, eu acho que os jogadores do Cruzeiro vão entrar com sangue nos olhos para mostrar para o ex-treinador, que ficou só 47 dias aqui, que ele estava totalmente equivocado. Pelo lado do Rogério também, porque o Rogério é um cara mega competitivo, sempre foi competitivo. Então, acho que o Rogério também vai colocar os jogadores e falar assim, eu quero ganhar desses caras, quero dar tapa na cara deles e falar assim, ó, vocês perderam, seus bandos de idiota. Eu tenho certeza que eles vão pensar que o sentimento vai ser esse. E é legal, é isso, não gosto, é questão de maturidade, profissionalismo, mas isso tempera o jogo, né? Esse vai ser um jogo bem assistido, né? Muita gente vai, vamos parar para assistir esse jogo. E é legal. O grande lance que o Cruzeiro tem a oportunidade de fazer os 31 pontos que o Fortaleza tem hoje, já encosta lá em cima ou puxa ele para baixo, fala assim, ó, se eu vou ficar aqui embaixo, você vai ficar comigo. E é fundamental essa vitória contra o Fortaleza. E eu acho que dá. Tô sendo positivista, mas eu acho que dá. Que se tem um jogo que o Cruzeiro tem que botar o coração e ganhar, é esse. Tropeçou lá na frente, as coisas não andaram certo e acabou com um final trágico. Pode até acabar com um final trágico, mas esse jogo, se o jogador não apertar nesse jogo, aí
Eu acho que Não, a alma do nós Cruzeiro pode até. A alma do jogador pode dar uma balada, né? Tipo assim, poxa, sim. o Fortaleza vem cá e mete 2-0 no Cruzeiro. Você fala em confiança, essa coisa de ter vencido São Paulo e Corinthians deu uma. Uma, Tirou uma chacoalhada legal. aquela coisa emocional, assim, a confiança, aquela coisa assim, que o jogador vai chegar na cara do gol, vai perder, não. Já dá uma. Tira um pouco do peso das costas para fazer o negócio. Então, eu acho que o Cruzeiro vai entrar com sangue nos olhos mesmo, assim, e principalmente que ele tem agora a possibilidade real de sair nesta rodada agora, da zona de rebaixamento, assim. Por quê? Que nós temos a Chapecoense que joga contra o Fluminense, ou seja, se empatar vai ser um ótimo resultado. Uhum. O Vasco ganhar do Ceará não é impossível. O Botafogo também perder para o Grêmio também não é impossível. Ainda mais o Grêmio agora que vai concentrar todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. Só falta o Grêmio. Só falta o Grêmio perder pro Botafogo. Tipo, de ressaca, né? Tomou um sacode, aí vai ter que tomar um tomar. sacode moral aí, e é tudo que o Botafogo tá rezando, né? É tudo que o Botafogo tá pedindo, assim. O Botafogo fez um grande favor pro Cruzeiro ganhar do CSA na rodada passada, né? Ou seja, o Cruzeiro ganhou uma posição e ficou ali com a ponta do nariz para fora do Z4 ali, mas essa rodada tudo está caminhando para o Cruzeiro sair naturalmente, assim, sem fazer força. Assim. Então, os próximos jogos do Cruzeiro, assim, inclusive, mostram que o Cruzeiro tem amplas condições de já dar aquela respirada final e começar assim, ótimo, já estou muito perto do meu objetivo de 45 pontos e não vou cair. Você não notou, mas o ambiente no clube está mais tranquilo, até internamente. Desde que o Perrella assumiu, ele pôs ordem na casa, assim. Os caras pararam de brigar internamente. O negócio do conselho. Eu sou desconfiado parou com de isso. vazar. Eu sou bem desconfiado. Eu sou o cara do contra aqui no Estopredão. Já perceberam, né, gente? Que assim, eu sou desconfiado que isso é sabe, um jogo de cena para ficar tudo aparentemente legal. Porque antes da gente entrar, nós vamos entrar rapidinho nessa questão do futuro, dos próximos jogos. Esse jogo contra o Fortaleza e o próximo jogo contra o Botafogo, tem que matar. Se não matar, aí eu mesmo vou falar para você, aí não dá, aí desiste. Se você perder para esses dois no confronto bem direto aí, esses dois que estão acima, logo acima, aí vai ficar muito difícil. Mas uma dúvida, meu amigo, Dedé, claro. ele não volta mais? Dedé fez uma cirurgia essa semana, na quarta-feira. Ele tirou um pedacinho de articulação que estava solta dentro do joelho direito dele, que é o joelho que ele já operou 4, 5 vezes. É o bichadão. Ele fez 5 cirurgias, essa é a 6ª cirurgia do Dedé. Então, assim, o médico Cruzeiro, o Sérgio Camponile, falou que é um problema crônico, o joelho dele sempre vai ter alguma dorzinha aqui e tal, mas nada insuportável. Só que esse fragmento de articulação que soltou estava causando dor nele. Aí eles fizeram a operação, ele vai ficar fora pelo menos uns 4, 5 jogos, mas a previsão é que ele volte pelo menos na reta final do campeonato, finalzinho mesmo assim, para ajudar o Cruzeiro. Mas é uma baixa importante agora. Em contrapartida, tem o retorno do Léo, que está curado clinicamente da clavícula, né? E o Pedro Rocha, que estava com dores no tornozelo, já deve ficar à disposição para jogar contra o Fortaleza. Então o Cruzeiro está começando só vai ter o Rodriguinho lá no departamento médico, porque o Rodriguinho já fez a cirurgia de novo lá mas esse ano que vem, né? O Rodriguinho já era ano que vem, não tinha nada para esperar dele esse ano. Mas o Dedé tem chance de voltar, mas o Dedé está com mais um problema no joelho, ele já vinha sentindo isso em alguns jogos já. Porque o meu receio, voltando, reconectando a nossa conversa, é contra os jogos contra o Fortaleza e contra o Botafogo, que eu acredito que vai ser aquele jogo de trocação, né? Pancada para tudo quanto é lado, e cada um precisa sair vencedor dessa peleja. E aí, com a ausência do Dedé, com o Kaká, que tem menos rodagem, mas aí você tem a possibilidade do Léo voltando, se nessa trocação pode ter um pouco de desvantagem para o Cruzeiro em função da ausência sobretudo na bola aérea, do ótimo Dedé, que tudo que cruza lá, ele tira. É verdade. Então, assim,
faz muita falta, mas o retorno do Léo, o Fabrício Bruno tá ganhando corpo né? agora no time, ele tá segurando bem a onda. O Kaká tá começando a se dar bem na zaga cruzeirense, assim, então a gente tem bastante. O Cruzeirense pode ter bastante esperança, assim, que a defesa vai ficar bem sólida daqui para frente, assim, e não vai perder muito com a saída do Dedé, porque o Léo tá voltando e vai segurar a onda. Aí já aproveita, já começa um rejuvenescimento da zaga para o ano que vem já. E aí, fazendo mais um passo, tem essa rodada importante no final de semana e já na outra quarta-feira nós temos. Então, vamos lá, vamos criar um cenário aqui. Nós estamos gastando muito tempo com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro merece bastante tempo para a gente falar sobre ele. O Cruzeiro vence e faz os 31 pontos. Está com 28 hoje, 31 nessa rodada desse final de semana. Na próxima rodada da quarta-feira, o Avaí pega o Fortaleza. Vamos torcer por um empate. Né? Fortaleza, se o Avaí conseguir arrancar um empate com o Fortaleza, tá bom. Ceará e Fluminense. Jogo direto. Um empate. Ou torcer pela derrota de um que já fica mais para baixo. E Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro vence o confronto direto e aí 34 pontos. Então, quem sabe na quarta-feira que vem, na próxima quinta-feira, quando a gente estiver fazendo a próxima edição do Tropeirão, o Cruzeiro esteja com 34 pontos, despachando Fortaleza, despachando Botafogo e torcendo por algumas mudanças. E aí tá fora do Z4 e tá com um caldinho, uns 2, 3 pontos acima do 17º colocado. O que você acha? Não, eu acho que já é uma conta muito possível de acontecer. Tem que acontecer. Possível. Eu acho que tem que acontecer. Assim, os 6 pontos tem que fazer. Como nós fizemos assim um prognóstico que São Paulo e Corinthians seria uma vitória, um empate lá, a gente estava até contando uma derrota lá em São Paulo. Fazer 4 pontos, mas assim, 6. Veio um cenário muito melhor. Nesse caso específico, contra Botafogo e Fortaleza, tem que fazer os 6 pontos. Assim, a conta é simples, é essa. Igual o Henrique falou. O Henrique disse que assim, não tem que ficar mais fazendo conta. É vencer. Só vencendo que as coisas vão melhorando. Então não adianta ficar projetando tantos pontos para ganhar, tantos pontos que podem perder ali. É só a vitória que resolve. O Henrique está certíssimo nesse aspecto. Assim, eu acho que o Cruzeiro tem grandes chances, assim, porque, como a gente falou no início, esse time vai entrar com sangue nos olhos para dar uma sapecada no Rogério e falar com ele: nós vamos rebaixar o seu time, Rogério. Aí o problema dessa história toda é, se tiver justiça divina, a gente vai descobrir quem é que estava certo naquela história toda, né? Tomara que seja o lado azul. Nesse caso vai ter que ser, né? Ou nada de justiça divina, vamos pro outro lado mesmo, né? Mas aí é cada um que escolhe o seu lado, no seu caminho. E as duas próximas rodadas, assim, tem muitos confrontos diretos, igual você citou, e é muito importante isso. Ou seja, o Cruzeiro depende só dele, o Cruzeiro não depende de ninguém. Não tem que ficar... Acabou aquela coisa de ficar... tem que ficar esperando tais resultados para conseguir me livrar. Não, o Cruzeiro só depende dos seus esforços. Só isso. Isso contando o que a gente está vendo agora. Só isso não, porque o Fortaleza fez um jogo dificílimo pro Flamengo e ganhou do Grêmio. É o próximo jogo do Cruzeiro. Então, assim, tomara que dê e bora mais. Mas o retrospecto, o Fortaleza vem praticando um futebol a ponto de encher a paciência de quem tá lá de cima. Bora pro próximo item? Toca o sino, vamos falar do Galão agora. E aí, cara, eu venceu o Santos, o Atlético, deu para dar uma respirada, eu gostei muito, né? Eu adorei, basicamente, né? No nível que o Atlético estava jogando, o que o Otero e o Luan jogaram foi muito bom. O Hever também, o Hever deu um passe sensacional, apesar que depois ele deu uma machucada. E assim, eu vi que tem uma coisa bacana, funcionou. Acho que o Otero é o que saiu da caixinha, jogou uma bela partida. O Luan com aquela entrega de sempre, sobretudo na marcação. Mas o segredo ali que a coisa tá fluindo é o Hever. E aí, você gostou do jogo?
Não, achei bacana. Achei o posicionamento do Hever bom. Ele saiu sentindo uma dor na coxa esquerda no domingo. E a boa notícia para o atleticano é justamente que ele se recuperou de uma inflamação no tendão da coxa esquerda e ele vai estar apto a jogar domingo. Treinou na Cidade do Galo, é o primeiro homem à frente da zaga ali, protegendo o Leonardo Silva e o Igor Rabelo. O Wagner Mancini apostou nesse esquema e parece que está funcionando. Ele achou um primeiro volante ou um protetor da zaga ali para poder liberar o Natan quando o Elias joga. O Elias está suspenso, não, para liberar o Elias assim. E ele ganha e deixa o Luan ajudando a lateral direita ali. Então, eu acho que o Mancini, pelo menos, ele está conseguindo fazer alguma coisa mais tática com o time que está dando resultado dentro de campo. E a vitória foi bacana e projetam um Atlético bem forte lá em São Paulo no domingo, viu? Eu achei o jogo melhor, apesar que o Santos tentou atacar, mas é um Santos muito diferente daquele Santos que encheu os olhos no primeiro turno, né? Se tá jogando, tá vencendo, o time é bom, mas não é essa Coca-Cola toda não, sabe? Coca-Cola, se quiser patrocinar o Tropeirão, tamo aí, Coca-Cola com o Tropeirão faz parte. E vai que o jabá funciona. Eu acho que o Atlético, sabe, vamos lá. Acho que não dá para o Atlético mais para pegar a vaga da Libertadores. Não, o GC já era também. Já também era. Então, fazer um bom trabalho, pegar essa vaga da Sul-Americana, fazer um trabalho bacana no que vem. E eu acho que a vamos lá. Perseguir a meta 44, 45. Tem 10 pontinhos ainda para chegar lá. E aos poucos, sabe? Ir reconfigurando, criando alternativas com o Natan, jogando com o Marquinhos, sabe? Botar o Bruninho para jogar um pouco, já dá uma, sabe? O Mancini começar, ó, vamos entregar os 3 pontos, pegar os 3 pontos pra gente, mas já vamos começar a vivenciar um pouco, né, o jogo. Não, eu concordo com você nesse aspecto. Assim, o Atlético já está pensando em 2020. Inclusive, o presidente do clube, o Sete Câmara, esteve na Cidade do Galo depois de 3 meses, que ele só deixa o Rui Costa cuidar dos assuntos do time. Ele apareceu, falou que já está pensando em fazer uma mudança no elenco. Alguns veteranos vão embora, o time vai ficar mais jovem. O time do Atlético tem uma média de idade muito alta, é acima dos 30 anos. Então, ele já está trabalhando para 2020, assim, apesar de não ter o treinador. O Wagner Mancini está lá, meu contrato até o fim do ano. O Rui Costa disse que o Atlético não está procurando treinador ainda, ou seja, o Wagner Mancini pode acabar emplacando. Ele tá no vestibular. Se ele conseguir fazer um trabalho decente no Atlético, certamente ele vai ser cogitado para seguir no clube ano que vem. Então, eu acho que o Wagner Mancini depende só dele. Acho que o trabalho decente seria criar uma possibilidade, ou talvez dê para lutar pela 6ª vaga. Classificar em 7º, pessoal, ficamos a 1 ponto, ficamos a 2 pontos, pessoal, com um pouquinho mais de tempo dava para brigar. E engraçado, a gente estava falando do confronto Ceni Cruzeiro, né? E nós temos agora o confronto Mancini e São Paulo, né? Será que tem rancor também, não? Por parte do Mancini, eu tenho certeza que tem. Tenho certeza porque ele saiu de São Paulo reclamando muito dessa postura, da forma como a diretoria demitiu, não, que ele pediu para sair porque o Daniel Alves sugeriu que o Fernando Diniz assumisse. Então tem um rançozinho, sim. Essa rodada dos mineiros vai ser a rodada do ranço. Parece novela mexicana, estranho. É nome de novela mexicana. Rodada do ranço. Já deu o nome do tropeirão de hoje. Rodada do ranço. Boa. Vai ser o tema que a gente vai publicar. Na hora que estiver publicando, na hora que estiver no ar. Vamos aprofundar. A gente gasta vários minutos com o nosso amigo, com o Cruzeiro, e vamos gastar bastante minutos aqui para falar de uma coisa que o Hever, de volante. O que você acha? Eu tenho um pensamento sobre isso, quero saber o seu. O Atlético, o Hever já jogou nessa posição algumas vezes, na época de Flamengo, até na época de Atlético mesmo, na primeira passagem dele.
Então não é nada estranho a posição. Porém, ele já está envelhecido, está um pouco mais lento. Só que o Mancini encontrou uma forma de colocar ele de volante, que é ficar postado como realmente o terceiro zagueiro, o antigo líbero. A gente até comentou sobre isso. É o líbero. É o Lothar Matthaus do Galo. É o Baresi, assim, dadas as devidas proporções. Porém, ele conseguiu achar uma boa posição e o Hever tem boa saída de bola. Ele consegue dar Ele sabe jogar. Passe. Sempre soube jogar. Exatamente. Então, isso tem ajudado. Eu acho que foi uma sacada. Porque Zé Wellison não dá. Definitivamente, Zé Wellison não dá. Zé Wellison é muito limitado, muito fraco. Eu gosto. E esse, apesar de ter força na marcação, ele é muito fraco. Não fale mal de jogador. É o seguinte, cada jogador é bom em um determinado item. O Zé Wellison, ele é bom da desconstrução. Só que para jogar um futebol moderno, só desconstruir não basta. Aí o cara que, nesse tipo de jogo que o Galo quer se propor, um desconstrutor não serve para nada. Infelizmente, o Zé Wellison parece que não vai ter futuro no Atlético. É o brucutu. Não, tem função. Se você souber, dependendo do tipo de jogo que você armar, funciona. Mas no futebol moderno tá cada vez mais raro, né? Esse tipo de cara que é o cara que só come a bola, come e passa, come e passa, come e passa. É pouco. Aí você fica com um jogador a menos jogando, né? Você tem 11 para correr atrás da bola, mas só tem 10 para jogar. Matematicamente, isso vai virar um problema em um determinado momento do jogo. É uma pena, mas é a evolução do jogo. Quem se adapta mais rápido chega aonde o Flamengo está. Ah, não, sim. Por isso que eu acho que o Wagner Mancini, inclusive, ele estará muito motivado para esses próximos 11 jogos que ainda faltam. É o vestibular dele. Ele quer ser treinador, quer ter oportunidade num time grande de novo. Ele vai tentar fazer variações e, assim, como o Atlético está, a ameaça de ficar perto do rebaixamento é muito pequena, ele tem pelo menos a possibilidade de trabalhar de forma mais solta, com menos pressão. Eu acho que a diretoria não está pressionando ele para conseguir G6, não. Eles estão sendo realistas. Eu acho que eles já estão pensando no ano que vem. Como eu disse que está rolando o rejuvenescimento do elenco, que vários veteranos vão embora do clube ano que vem, o time, eles já estão em negociações, já estão procurando jogadores um pouco mais jovens. Vão buscar a renovação com o Cleiton, que está sendo especulado no Bragantino. Só que o presidente do Atlético falou que se pagar 70 milhões de reais, leva ele. Ponto. Então, logo, dificilmente, eu acho que o Bragantino vai pagar isso para o Atlético no momento. Então, o Galo está pensando já em 2020. Assim, uma pena, porque tinha tudo para terminar a temporada melhor. Mas já que não vai ter grandes conquistas este ano, e já começa a desenhar o ano que vem, já começa a pensar num time que consiga suportar mais a temporada. Principalmente, o Galo esse ano pecou muito com seus veteranos e vai ter que dar uma baixada na média de idade do time mesmo. Porque o Galo tem alguns desafios, né, que assim, digamos, cenário negativo, perde por São Paulo, empata para Chapecoense, perde ponto por Fortaleza, e começa descer um pouquinho a escada. E temos, dia 10 de novembro, Cruzeiro e Atlético. Temos um jogo que o Atlético precisa dar uma carimbada, né? Porque para o Cruzeiro precisa daqueles 3 pontos. Então, assim, mesmo que, ainda que tenha seus desafios internos, o Atlético pode dar uma degringolada, mas eu acho um pouco difícil você ter muitos resultados negativos até o Clássico. E no Clássico existe aí uma rivalidade, você tem que ver só, se o rival tá tentando nadar, botar a cabeça para fora, é a hora de afogar ele. E aí, que Atlético é esse que vai chegar no Clássico? Esse Clássico que às vezes fica sem graça ao longo do Campeonato Brasileiro, nenhum está disputando nada. Esse tem alguma coisa. Dependendo do cenário, o Cruzeiro pode estar bem,
Cruzeiro está numa franca ascensão, ou o Cruzeiro já está afundando. Tem um tempero sendo preparado para esse clássico. Sim, sim. Esse clássico, ele vai ganhar. Ele tinha tudo para não valer nada, além da rivalidade. Mas ele pode valer muito. Esse é aquele jogo assim, de domingo à tarde, você, vamos lá ver o clássico, tá vendo nada dele. Então, esse pode ser que a coisa tá assim, vixe, Mário, o Cruzeiro precisa urgente desses 3 pontos. Na minha conta, o Cruzeiro precisa vencer o Atlético para que a coisa caminhe gradativamente sem sufoco. Fala isso pro atleticano pra você ver. Sim, mas o atleticano entende. Ele não vai ser fanático nesse nível, não, que sabe que do outro lado o time está no desespero e pode... as coisas se equivalem no clássico, apesar das fases, etc. Assim. Mas a derrota no clássico por causa do Atlético, o estrago vai ser muito maior para o Atlético que para o Cruzeiro. Porque o Atlético pode ter a oportunidade, mais uma vez, de ajudar a afundar o rival rumo à segunda divisão, dependendo de como a tabela estiver até lá no dia 10 de novembro. E tem aquela história... com muito carinho. E tem aquela história dos 6, né? Que até hoje não foi bem engolida, né? E aí o Cruzeiro de novo precisando de ponto e eu posso fazer alguma coisa. Então, assim, o Tropeirão tá adiantando um pouco, mas assim, o Atlético tem que se preparar ao longo desses próximos jogos, ainda que não lute por grande coisa, lute para chegar nos 45 pontos e aí beliscar a Sul-Americana, mas tem um jogo importante no Campeonato Brasileiro que o Atlético tem que se preparar para ele, que é o Clássico. Sem dúvida, esse Clássico vai ser muito, muito importante nesse aspecto, assim, para o torcedor mais ainda. Pode ser o campeonato do Atlético. Tipo, nós não vamos classificar para a Libertadores via G6, nós não vamos disputar o título, não tem mais outra competição para disputar. Nosso campeonato vai ser ganhar do Cruzeiro e ajudar a afundar a Raposa. E aí, talvez é nisso que o Mancini possa ter suas ações valorizadas, né? E seu momento de glória, tipo, garantir a renovação para 2020, né? Então, aguarda aí. Dia 10/11, Cruzeiro e Atlético. Vamos falar bastante disso ao longo dos próximos tropeirões, mas a data tá chegando. Vamos trocar? Vamos falar do Coelhão. Bora falar do Coelhão. Toca o sino, meu filho! Hoje, quinta-feira, estamos gravando o tropeirão. Amanhã temos América e Atlético Goianiense. Talvez o jogo do ano do América. Você acha que discorda ou concorda? Concordo plenamente, porque o América ganhou um fôlego com o tropeço do Curitiba para o Vila Nova de Goiás. Por um pouquinho, por 2 minutos, o Curitiba não perdia aquele jogo. Conseguiu empatar 2-2. E o América acabou ficando em quinto na classificação. O Curitiba continua em quarto lá na Série B. Porém, amanhã contra o Atlético Goianiense é o famoso jogo de 6 pontos. Perdoem o chavão, mas isso é a verdade. Se o América ganhar, ele encosta no Atlético Goianiense, pode passar o Curitiba. Então, assim, é um jogo essencial para o Coelho. Ele ultrapassa o Atlético Goianiense. O América hoje tem 47 pontos e o Atlético Goianiense tem 49. O Curitiba tem 47, mas tem um jogo a menos, pode chegar a 50. O América chegaria a 50, jogaria o Atlético Goianiense para baixo. O Curitiba poderia vencer o jogo que está faltando contra o Cuiabá e ficaria... E não sairia do G4, exatamente. Jogaria o Atlético Goianiense, simbora, o quadradinho é nosso. E aí você, agora preciso jogar para me manter. Então esse jogo Atlético Goianiense, fora de casa, é lá em Goiás. É o jogo que o América precisa abraçar e bora, Coelhão, e vamos fazer o famoso 0-0 me interessa. Não, e o América tá bem embalado e essa semana teve uma notícia positiva para o torcedor americano, que o Felipe Conceição renovou o contrato, né? Até o fim de 2020, um reconhecimento do trabalho dele, que tirou o time da lanterna até a briga pelo G4.
Então, assim, o Phillips vai continuar. Ou seja, o América já está pensando com a mentalidade para a temporada 2020 de fazer um trabalho muito semelhante e evoluir esse de 2019. Aproveitar bem a base, fazer contratações mais pontuais, não gastar dinheiro demais com medalhões que às vezes não vão dar muito resultado. O América até, se olhar a escalação do América, você tem pelo menos 5 jogadores ali que vieram da base. Zé Ricardo, Mateuzinho, o Ayrton, goleiro. Então você tem uma mescla bem interessante ali de jogadores ali que vieram da base e o Felipe Conceição soube colocar esses caras para jogar. Então, assim, diante do Atlético Goianiense, a América tem condições de ganhar fora, porque o Atlético Goianiense está numa fase de queda na competição. Trocou de técnico, está uma instabilidade no elenco, eles estão com um problema até de dinheiro lá, então tem uma pequena bomba lá dentro do América. Eu acho que caiu de novo. Canal, tô te escutando, meu amigo. Tô observando. Meu amigo tá achando que tá caindo? Não, a América tá Eu subindo. achei que a gravação tinha caído, gente. Agora eu fui pego. Às vezes tem falhas técnicas, meu querido ouvinte. E aí, as falhas técnicas não aparecem para você porque são devidamente editadas. E meu amigo Anderson acabou de cair na pegadinha do malandro. Você tá aí falando sem parar, eu tô aqui analisando. Que assim, a gente já falou disso. Porque o Curitiba ele tem 47 pontos, mas o nono colocado, que é o Operário, tem 43 pontos. Ainda tá muito misturado. Então o América tem que justamente passar pro bloco de cima e deixar o povo de baixo brigando. E cada vez mais a coisa tá... Ó, falta Atlético Goianiense, Ponte Preta, Paraná, Londrina, Cuiabá, Vitória, Guarani e São Bento. A Série B tá mais acelerada, tem menos jogos que na Série A, então vai acabar mais rápido a Série B. Então eu acho que o América tem que abraçar e bora e deixar para as últimas rodadas, assim, ó, eu dependo só de mim. Eu não dependo mais do outro, porque eu tô dentro dos 4. Eu acho que não, isso... A vitória amanhã vai ser exatamente isso. Vai confirmar o América como assim, postulante a acesso à subida à primeira divisão de 2020 pelas suas forças. Nada mais do que isso. Assim, não tem outra conversa. Venceu amanhã, o América pode fazer... O América pode se dar o luxo de fazer uma conta de ganhar os jogos em casa e ter uma gordura para perder fora. Ele só vai depender do próprio resultado. Famoso, não, esse jogo aqui eu vou simplesmente empatar, um pontinho para mim serve. E aí joga fechadinho, joga pelo campeonato e não necessariamente tendo que, preciso suar, preciso dessa vitória de qualquer jeito. E aí quando você joga um pouco desesperado, a perna chuta para fora, a perna deixa a bola passar. E em se tratando de times com menor qualidade técnica, que é os times da Série B, isso pesa muito. Então é melhor estar lá em cima, você não, esse jogo não vamos forçar não, vamos ficar com um pontinho. A América tem que estar nessa condição. Posso me querer só um ponto. Vai funcionar para mim. Eu acho que a América vai seguir e vai subir. Mais alguma coisa? O que você precisa antes dessa conclusão do Tropeirão? Eu acho que nós temos uma rodada um prognóstico bem positivo para os clubes mineiros. Assim. Lembrando que Atlético e Cruzeiro venceram na rodada passada, aliás, Atlético, Cruzeiro e América, eles venceram na rodada passada pelas séries A e B. Esse fato não acontecia há 5 meses. Então, assim, os mineiros resolveram se alinhar positivamente na rodada passada. Vamos ver se eles têm um prognóstico positivo para repetir essa façanha. Acho que vai dar tudo certo. Lembrando aos torcedores e ouvintes do Tropeirão que nós tivemos essa semana de descanso por causa da sova do Flamengo no Grêmio, mas a partir desse final de semana é quarta, domingo. E aí o desempenho pode não ser tão bom num final de semana e no outro meio de semana. É a hora que a gente pode perceber oscilações. E, sobretudo, o Cruzeiro não pode dar mole para oscilação nesse momento. Mas é o preço da Copa América. Então, vamos fazer. Exatamente. Agora é o momento assim de tirar aquele gás final,
já teve uma semana de descanso. Os elencos já estão desgastados, nós sabemos disso, mas agora é a salvação do ano, gente. Não tem outra opção. Um para subir para a Série A, outro para tentar encerrar o campeonato de forma mais digna e outro para se safar da Série B. Lembrando, quer conversar com a gente, quer opinar, quer dar um pitaco no que o Anderson falar, quer protestar contra o que eu estou falando, manda um e-mail para a gente, tropeirão@gmail.com, troperal, sem o tio. E no Twitter é @troperalcast. Tropeirãocast é sem o tio. Manda pra gente. Anderson, um abração para você, muita saúde e que os times mineiros continuem todos vencendo os próximos jogos pro próximo Tropeirão. Abração para todo mundo, gente. E lembrando, nós estamos em todas as plataformas de podcast. Escolha a sua favorita. Então, pode já que você vai achar lá o Tropeirão Cast, Spotify, no Google Cast, Google Podcast, no Deezer, no Castbox, no YouTube, além de estarmos nos principais portais de notícias esportivas do país, tá bom? Um grande abraço a todos. Digita Tropeirão no Google, meu filho. Tu acha? O pessoal que é novo de podcast, tem gente que não se inscreve e aí não ganha lá a chamadinha que o novo Tropeirão está disponível para você. Então, baixa seu aplicativo e sempre se inscreve, porque é inscrevendo que você recebe a notificação que o novo Tropeirão já está disponível para você escutar. Um abração para todo mundo. Abraço, Anderson. Um abraço, pessoal. Até!